parabéns pela coragem, mas muito bem. Nosso amigo Ortiz estava falando sobre os livros e uma vez o De Luca comentou comigo dizendo o seguinte: você já percebeu como é que estão fechando as livrarias e está abrindo farmácias? Isso quer dizer que o nosso povo está ficando menos, né, intelectualmente falando, e mais doentes, estão ficando doentes. Aí fica aí essa dica. Mas vamos lá. Todos receberam esse papelzinho aqui. Quem não recebeu, é só levantar a mão que eu entrego aqui. O Jorge entrega, vai, ele é o parte, né? Só continue com a mão levantada que ele entrega. Você tem, né? Todos nós sabemos que dia 8 foi comemorado o Dia da Mulher. E aí esse mês de março a gente procura trazer esse tema, né, da mulher, fazer uma homenagem às mulheres. E aí, se vocês olharem no verso desse impresso, foi citado aqui do capítulo 9 da Lei da Igualdade, na parte terceira das leis morais, a igualdade dos direitos do homem e da mulher. E aí a gente vai comentar aqui rapidamente, para a gente poder não ficar preso a isso, somente a questão 821 e a 822, que está aqui em duas partes. Então, inicialmente, aqui a questão 821, ela diz assim: a pergunta que foi feita aos espíritos: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deveridas ao homem? E a resposta foi sim, maior até. É ela quem dá as primeiras noções da vida. Questão 822, parte A, a primeira parte diz assim: sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? E aí a resposta é: o primeiro princípio da justiça é esse: não façais aos outros o que não quereis que vos fizessem. E aí a segunda parte dessa questão, que ainda é 822, que é a parte A, ela diz assim, a pergunta: assim sendo, uma legislação para ser perfeitamente justa deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? E a resposta: dos direitos sim, das funções não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior do homem. Deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou ao outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. O sexo, além disso, só existe, a gente sabe disso, né? O sexo só existe na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e no outro. Sobre esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por consequente, gozar dos mesmos direitos. Então, eu trouxe só essas duas perguntinhas aí, e a gente analisando aqui as respostas, e aí eu trouxe para vocês, eu vou apresentar aqui, são 12 histórias. Vocês têm aí no outro lado da folha uma relação com 12 histórias. Para a gente poder entender um pouquinho isso aqui, porque vocês vão poder levar esse papel para casa, tá? Então, esse é de vocês. Aqui nós temos 12 histórias. Na frente, aqui tem uma ordem que é de 1 a 12, mas aí depois tem aqui o título da história, e entre parênteses está o livro e o volume e a página em que está essa história, tá? Lembrando que essa coleção ela conta com esses 20 livros e são 1004 histórias. Eu trouxe 12
eu acho que dá dando quanto 1%, né, aproximadamente? Torna Não de é? 1% das histórias. Então tem muita história boa, como o Jorge fala, o Ceni fala, a gente não sabe aquilo que vai servir para a gente, né? E aí eu vou precisar da ajuda de vocês para a gente poder fazer aqui essa apresentação. Vocês poderão estar pedindo a história, né? Fala o número, não precisa dizer o nome, só fala o número. Eu vou contar a história e aí eu vou entregar essa história para a pessoa levar para casa de presente. Como nós temos aqui mais que 12 pessoas, muito mais que 12, né? Então provavelmente não vai dar para, nem sei se vai dar para contar todas também, por causa do até claro que até às 10h30. Até umas 9 horas. 9 horas. Então a gente tem o tempo até umas 9 horas, a gente vai contando, e aí, se não deu para contar todos, vocês pelo menos já vão saber qual é o sítio que estão aqui. E se quiserem depois entrar no site, em casa e tal, tem um QR Code, né? Isso é novidade, você viu aí? Não, tem um QR Code aqui em cima, o pessoal pode dirigir aqui para o QR Code que ele vai entrar no site, não é para história. Fala. O 7, o número 7, aprendendo assim. Você comprou esse livro, né? Esse eu não comprei 2 outros. Mas É? Vamos lá. Que história que é que não é? o número 11, o livro Aprender a Dizer Não. Ele já comigo? Não, deixa eu vir aqui porque eu já entrego aqui para a pessoa. Essa é a história de Ângela. Ela, quando tinha 3 anos de idade, os pais a ensinaram a nunca dizer não. Ela tinha que respeitar os mais velhos, a gente vê tudo isso, né? E ela não poderia responder, ela tinha que ser, e aí desde então ela aprendeu sempre a fazer aquilo que se pediam para ela, né? Os adultos que pediam. E com isso ela se tornou uma criança muito dócil, né? Uma criança que as pessoas gostavam, porque afinal de contas ela não brigava, para ela estava tudo bem. Na escola, as pessoas também admiravam ela por isso, por essa singeleza que ela tinha, da forma dela fazer, embora alguns professores e professoras às vezes ficavam preocupados com o que pode estar acontecendo dentro da cabecinha dessa menina. E ela cresceu, quando ela já estava com 33 anos, casada, com um advogado, 2 filhos, ela estava muito bem assim, de situação e tal, mas só que quando chegou assim, perto do Natal, numa noite, ela estava assim, desejando muito que a vida acabasse para ela. E só que aí veio, né, durante a noite, veio uma palavra para ela, mas uma palavra que não veio forte, ela veio mansa, mas ela veio com firmeza. E essa palavra foi não. E aí, a partir desse dia, Ângela passou então a dizer não. E ela dizia assim: não, eu não quero. Não concordo. Não, faça você. Não, isso não serve para mim. Não, eu quero outra coisa. Não, isso doeu muito. Não, eu estou cansado. Não, eu estou ocupada. Não, eu prefiro outra coisa. E aí, a família sofreu com o impacto por causa disso, né? O marido, os filhos, os amigos que estavam próximos, assim, sentiram isso, porque é lógico, ela que falava assim para tudo, de repente está dizendo não. É lógico que a gente aqui na história está falando não, mas certamente ela aprendeu a dizer não aquilo que tinha que dizer não, porque isso não quer dizer que a pessoa vai viver a vida inteira dizer não para o outro. Ela diz sim para ela, se aquele sim significasse sim para o outro, tudo bem. Mas se não para ela, ela não poderia fazer alguma coisa para alguém e para ela ser o contrário. Então ela passou a ter a sua própria vontade. Então, ali naquele primeiro momento, ele se chocava. Ficaram chocados com aquela situação. Só que aí o marido, ele percebeu, opa, eu tenho uma mulher interessante agora no meu lado, porque agora ela tinha suas vontades próprias, elas eram uma outra pessoa. Os filhos também ficaram felizes de
porque a mãe, aquela nova atitude. Os amigos, os verdadeiros amigos, esses continuaram, opa, não, que legal, que bacana que era aí, que ela tá, porque ela conseguia fazer aquilo que realmente ela queria. A partir desse momento, ela conseguia decidir as coisas que ela queria. Ela tinha o controle do dinheiro que era dela, ela tinha esse controle. Ela, então, agora poderia escolher o governante que ela quisesse. Né? Porque a gente sabe que, numa situação assim, o marido fala, você vai votar no fulano ou no ciclano, e aí ela, não, agora ela tinha vontade, ela poderia votar em quem ela quisesse. Porque ela tinha já sua vontade. E aí, eu deixei aqui, porque ela, muitas vezes, ela fala para os filhos, olha, é interessante aqui, ó, cada pessoa é diferente das outras. E é bom a gente descobrir como é cada um. O importante é dizer o que você quer, o que você quer, e ouvir o desejo do outro, dizer a sua opinião e ouvir o que o outro acha. Só assim podemos aprender a crescer e só assim podemos ser felizes. Em homenagem às mulheres, mas evidentemente é impossível a gente separar mãe, né? A gente já é a mulher, né? Mas aqui é um casal que estava passeando com a sua filhinha de 3 anos. E aí, em um determinado momento, a gente sabe que criança nessa idade, tudo que encontra no chão, às vezes quer levar a boca, né? E aí, com essa criança não foi diferente. Ela se abaixou, pegou um objeto e já estava levando a boca. Quando a mãe falou assim, joga isso fora, isso não presta, tem micróbios. A menina jogou aquilo fora, mas ela olhou para a mãe, mas ela olhou assim com um orgulho tão grande, né? Puxa, mamãe, nossa, você sabe tudo, não é, mamãe? Como você é inteligente? E a mãe ficou toda cheia, né? E aí ela falou, sabe o que é, minha filha? É que antes da gente ser mãe, nós temos que fazer alguns testes. E para a gente ser mãe, a gente tem que passar nesses testes. Aí ela falou assim, então quer dizer que se você não tivesse passado nos testes, você seria meu pai? Ela falou, isso mesmo. Essa história, ela eu gosto muito das histórias, né? Eu acho que eu sou até suspeito de dizer, mas tem algumas que elas são mais profundas. E essa daqui, bom, vocês vão poder também julgar por vocês mesmos. Mas acontece que no primeiro dia de casamento, marido e mulher, eles combinaram de que naquela noite, que era a noite deles, eles não iriam abrir a porta da casa para ninguém. Combinaram isso, e aí à noite, quando eles estavam na casa deles lá, bateu a porta, eram os pais do noivo. E o que eles combinaram? Não vamos abrir. Ficaram lá quietinhos e não abriram a porta. Os pais foram embora. Os pais do noivo foram embora. Passado um tempinho, chegou lá os pais da noiva. Bateram a porta. O que eles combinaram? Não abrir. Mas aí ela falou assim, eu não posso fazer isso, são meus pais. E ela foi lá e abriu a porta para eles. E aí o tempo passou. Eles foram então agraciados com 2 filhos, né, 2 meninos, e um pouco tempo depois, né, em terceiro, veio uma menina, eles foram agraciados com uma menina. E o pai então fez uma festa para a filha, sabe, uma festa maravilhosa. E aí a mulher então perguntou para ele, assim, meu bem, eu não entendi, porque nós tivemos 2 filhos que são maravilhosos, e você não fez festa para eles. Mas aí veio a nossa filha e você fez essa festa maravilhosa, festa para ela. Por que isso? Ela vai abrir a porta. Porque ela vai ser a única que vai abrir a porta para mim um dia. Quem podia ser daqui? Essa história, tá bom, né? Essa história
Acontece num determinado lugar lá nos Estados Unidos, numa daquelas estradinhas, onde estava marido e mulher, no caso é um executivo de uma multinacional, o nome dele é Thomas Weller, e ele estava viajando ali com a esposa, e aí teve que parar, parou no posto de gasolina para abastecer. E aí ele foi dar uma volta, porque normalmente quem está dirigindo há muito tempo sabe como é que é, ele tem uma esticadinha nas pernas, aí ele deu uma voltinha. Quando ele voltou, o frentista estava assim apoiado na janela do carro, conversando com a esposa dele. E aí só interromperam a conversa, porque ele chegou e aí ele pagou para eles poderem ir embora, né? E aí o rapaz falou assim, olha, foi muito bom te ver. E ela também, eu também fiquei muito feliz em te ver. E aí eles foram embora. E aí o marido falou assim, nossa, que isso, estava numa conversa animada com esse frentista e com esse rapaz aí. Ela falou, sabe o que é? Que nós estudamos juntos na escola. Na realidade, nós chegamos até a namorar. Aí ele falou assim, nossa, que sorte que você teve, hein, de ter casado comigo. Porque se você tivesse casado com ele, você seria esposa de um frentista e não esposa de um alto executivo de uma multinacional. Aí ela falou assim, engano o seu, meu bem. Porque se eu tivesse casado com ele, ele seria um alto executivo de uma multinacional e você seria um frentista de posto de gasolina. Quem pediu essa daqui mesmo? Por isso que eu preferi, eu peço permissão para vocês para a gente deixar ela. O valor de uma dona de casa. Quem pediu essa? Tá. Um homem chegou em casa após o trabalho e ele encontrou seus 3 filhos ainda vestindo pijamas do lado de fora da casa, ali na área da garagem. O carro da mulher estava aberto, o cachorro, ele já estranhou porque o cachorro não veio para receber como fazia todas as tardes. Ele já ficou estranho ali. Quando ele entrou em casa, ele viu que a casa estava uma bagunça. O tapete, ele já percebeu que o tapete estava no canto assim, todo enrolado. Ele percebeu que tinha areia no chão. Ele foi ver, a louça do café da manhã estava toda ainda lá para arrumar, não tinha se mexido nada, tinha bolacha aberta, bolacha pelo chão, estava assim uma sujeira naquela cozinha. E ele preocupado, minha mulher, o que será que aconteceu? E ele viu, supondo que fosse uma escadinha como aquela ali, ele viu correndo um fiozinho de água. O que será que aconteceu? Então ele subiu, quando ele foi subindo a escada, ele viu aquele fiozinho de água estava vindo do banheiro. Quando ele entrou no banheiro, ele viu que as torneiras estavam abertas, chuveiro aberto, não tinha ninguém. As toalhas pelo chão, tudo sujo. E ele cada vez mais preocupado, o que aconteceu? Minha mulher, o que aconteceu com a minha mulher? E aí ele foi então para o quarto. Quando ele entrou no quarto, a mulher dele estava com uma revista mesmo. Tranquilo, muito tranquilo. Ele falou assim, nossa, o que aconteceu aqui? Ela falou, não, sabe o que é? Que todos os dias quando você chega, você fala assim, você pergunta, o que é que eu fiz o dia inteiro aqui dentro de casa? E hoje, bebê, eu não fiz nada. Bebê. Gostei do bebê. A pessoa fala, poxa, mas eu não fiz história e eu vou ficar no prejuízo. Não vai ficar no prejuízo, porque a gente chama, o pessoal faz as vibrações aqui, mas coisa básica, uns 15, 20, 30 minutos mais ou menos. Tá bom? Coisa bem básica. O homem que virou mulher, você pediu? Olha lá. Isso aqui é o homem, ele estava farto, ele estava cansado de todos os dias. Ele saiu para trabalhar, enquanto a esposa dele ficava em casa. E aí né, aquela inveja que ele tinha, ele vivia num dia como dia homenageando a mulher, recebendo invitações, recebendo flores. E ele gostaria que um dia ela soubesse qual é o sofrimento que ele tem de ficar 8 horas trabalhando, pesado do jeito que ele trabalhava lá. E aí ele resolveu então à noite, alguém falou,
oração, foi o Ortiz, não foi? A força da prece, né? E ele orou com força. Ele pediu: Senhor Deus, todos os dias vou trabalhar durante 8 horas e minha mulher apenas fica em casa. Eu gostaria que ela soubesse o que eu passo. Assim, por favor, faça uma troca de nossos corpos por um dia só. Eu só queria que ela sentisse isso. Amém? Amém. E a prece foi ouvida. E naquela noite, quando amanheceu o dia, ele, para a gente poder ter uma ideia, alguém assistiu aqui aquele filme do Tony Ramos e da Glória Pires? Não é isso? Foi invertido? Seria mais ou menos isso. Então, ele, com ela, levantou cedo, né? Já foi preparar o café, teve que levantar primeiro, né? Poder preparar o café, preparar as crianças e tal. Não, ele simplesmente pegou, levantou, tomou café e foi. O marido que era, né? Foi embora para o trabalho. E ela ali ficou preparando as crianças, foi levar as crianças, depois que preparou as crianças, foi levar as crianças para a escola. Na volta passou no banco para pagar umas contas, passou no mercado para fazer suas compras, voltou para casa, guardou aquelas compras, trocou a areia do gato que precisava trocar, deu banho no cachorro e foi trabalhando, fazendo as coisas. Quando ela viu, já estava chegando a hora de buscar as crianças na escola, saiu correndo para ir buscar as crianças na escola, foi lá, pegou as crianças, veio conversando, perguntando como é que tinha sido ali a aula deles, e ela veio falando sobre, né, a mãe vai falando com as crianças, olha, mas como é que foi lá e tal. E aí foi conversando, chegou em casa, ela ajudou eles a fazer a lição de casa, e aí trabalhando e fazendo as coisas. Quando ela viu, já era 6 da tarde e ela precisava preparar a janta, já foi lá descascar batatas, pegar carne, colocar as coisas na fornalha, foi preparando. Quando terminou o jantar, todos foram dormir, ela não continuou ali para poder limpar a casa, lavar e fazer isso. Quando chegou 9 da noite, já estava exausta. Exausto. Cansada, eu falei entre aspas, né? E aí pensou que o expediente já tinha terminado. Não, porque chegou lá o marido. Quis namorar. E aí então ela encontrou ele encontrou forças ainda. E atendeu a ela. Então, quando foi na manhã seguinte, ele acordou, saltou da cama, e ele já foi lá, se ajoelhou e falou assim: Senhor, me perdoa, eu nem sei o que me passou pela cabeça, eu estava tão errado de invejar a minha mulher, por ela ficar em casa, no caso o dia todo. Por favor, Pai, troca urgentemente os nossos corpos, restaurando a ordem natural que estava como estava antes. Por favor, Pai, atende meu pedido. Eu estou desesperado e todo arrebentado. Tem misericórdia de mim. Amém? E aí Deus falou assim: meu filho, eu sinto que aprendeste bem a lição, mas não vou poder fazer isso agora. Você vai ter que esperar 9 meses, porque engravidaste nessa noite. Seu marido lhe faz feliz? Isso aconteceu durante um seminário para casais, onde o palestrante, né, ele se dirigiu a uma das pessoas que estava lá, uma mulher, e aí perguntou para ela: seu marido lhe faz feliz? Ele lhe faz feliz de verdade? O marido, que estava sentado num outro local, ele já pensou: ela não está reclamando, ela vai dizer que eu faço, né? Está tudo bem. Ele pensou isso. E aí ela falou assim: não, ele não me faz feliz. Nesse momento ele já estava dando um jeito de encontrar uma abertura, algum buraco para ele entrar, alguma porta para ele sair. Ele queria sair daquela situação que estava muito constrangedora para ele. E aí ela continuou assim: meu marido não me faz feliz, eu sou feliz. Eu não posso depender do meu
do meu marido para ser feliz. Aliás, eu não posso depender de coisa alguma para ser feliz. Porque se eu estivesse dependendo de alguma coisa para ser feliz, eu estava em sérios apuros. Porque as coisas mudam o tempo todo. O dinheiro muda, o meu corpo muda, as coisas mudam. Eu não posso permitir que coisas externas me façam, me deixam infeliz. Eu tenho que ser feliz, eu escolho isso. E ela diz assim, quando alguém pergunta para ela se ela é feliz no casamento, ela responde dessa maneira, que ela diz assim, que se fosse conclusão de todo o seminário, eu resolvi ser feliz. E aí, aqui o autor, ele deixa assim, há pessoas que dizem, né, e a gente vai lembrar de algumas pessoas que são assim, talvez até a gente. Há pessoas que dizem, hoje não posso ser feliz porque estou doente, porque não tenho dinheiro, porque faz muito calor, porque alguém me insultou, porque alguém deixou de me amar, porque alguém não soube me dar o valor. E aí, ela diz assim, seja feliz, mesmo que faça calor, mesmo que esteja doente, mesmo que não tenha dinheiro, mesmo que alguém tenha lhe machucado, mesmo que alguém não lhe ame ou não lhe dê o devido valor. Seja feliz sempre. Então, tu pediu essa daí? Quem? Quem pediu? Acontece lá no céu, todos os dias aparecem muitos desencarnados lá, e aí São Pedro resolveu então organizar duas filas lá. E ele pediu então que ele queria organizar, ele queria saber quem eram os homens que mandavam em casa e os homens que eram comandados pela mulher. E ele pediu então que se fizesse ali duas filas, uma do lado esquerdo, onde os homens eram comandados pela mulher, a mulher mandava. E no outro, no lado direito, os homens que mandassem em casa. E aí aquela fila foi se aglomerando, da esquerda era assim, um pegando, e a fila foi crescendo, já estava atravessando lá os murais lá, estava enorme, e aqui do lado direito tinha um. Tinha um só ali. Aí São Pedro falou assim, que absurdo, que vergonha, onde já se viu? Deus que fez o homem, a sua imagem e semelhança. Agora vocês fazem isso, vocês deixam a mulher comandar. Que absurdo, vocês não têm vergonha. E aí, eu falei assim, olha, vocês tinham que aprender com esse homem aqui. Meu amigo, diga para eles, fala para eles, qual é a sensação de estar nessa fila onde os homens comandam? Olha, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. A minha mulher que mandou ficar nessa fila. Quem pediu essa mesmo? A história do jovem rei, né, do jovem Arthur, né, quando ele era jovem ainda, não era rei, evidentemente. E ele foi flagrado, ele foi surpreendido pelo monarca de um reino vizinho, quando ele entrava furtivamente no bosque. E a pena para que ele fizesse isso era a morte. E aí, só que o rei se compadeceu pela doçura de Arthur, pela juventude, pela alegria, e falou, olha, eu posso te dar uma chance, se você me trouxer aqui a resposta que eu busco há muito tempo e não consegui encontrar. Você tem 1 ano para encontrar para mim encontrar a resposta do que é que verdadeiramente as mulheres querem. Nossa, isso aí seria difícil para todos, o Arthur então ainda mais, mas só que ele pensou, bom, eu vou ganhar pelo menos 1 ano aí para fazer isso. E aí foi feliz para casa, estava tudo bem e tal, e aí, só que ele começou a pesquisa dele, ele foi, falou com o rei não sabia, perguntou para a rainha não sabia, perguntou para a princesa, também não sabia, perguntou para as prostitutas, também não tinha essa informação, foi perguntando para todas as pessoas que ele encontrava, o que é, quem teria essa resposta, do que é que verdadeiramente as mulheres querem.
Ninguém tinha essa resposta. Mas todos eram unânimes em dizer que ele só conseguiria essa resposta com a bruxa da floresta. Mas ela iria cobrar caro. Ele falou, como já estava chegando o tempo, já dando 1 ano dessa busca, ele então foi procurar a busca. Foi ele e seu fiel escudeiro, Gauã. E chegando lá, falou para a bruxa, aliás, só para vocês terem uma ideia, a bruxa era muito feia. Tinha um vento só, fedia, fazia uns barulhos, era terrível ficar perto dela. Ela podia espantar até o cachorro mais fedido que poderia ter. Mas ela perguntou o que ele queria, ele falou, olha, eu estou buscando uma resposta aqui, eu preciso saber o que é que verdadeiramente as mulheres querem. Ela falou, eu tenho a resposta, mas vai custar caro. Ele falou assim, eu sei, eu sabia disso. Pode falar o preço que eu pago. Ela falou, não é dinheiro. Eu quero me casar com o seu amigo Gauã. Ele não, de jeito nenhum, onde já se viu, não, o amigo era amigo mesmo, irmão dele, não. Mas Gauã falou, não, mas espera um pouquinho só para salvar você, meu amigo, e também salvar a Tábua Redonda, eu aceito sim casar com ela. E aí, sem alternativas, se fez isso. E aí a resposta veio. A bruxa então disse, as mulheres querem ser donas de sua vontade. E ele então saiu com aquela resposta e apresentou ao rei. O rei ficou satisfeito com a resposta. Que bom, legal, essa resposta valeu, então está livre, liberou ali o rei. E aí foi uma festa maravilhosa, porque agora ele estava livre da morte, né? Só que tinha a segunda parte, que era o casamento. Então foi feita uma festa enorme, assim, uma festa maravilhosa. Ali aquela bruxa, ela pedia mais do que não podia. Ela comia com as mãos, assim, era terrível, mas ele tratando ela com muito carinho, com muito respeito, como um noivo deve tratar sua noiva. Ele tratou ela muito bem. E aí aconteceu o casamento. Na noite de núpcias, ele estava lá, e aí ela pediu licença para ele, saiu, se ausentou. Quando ela voltou, foi uma mulher maravilhosa que voltou. Ela voltou transformada. Ela era a mulher mais bela que ele já teria visto. E ele perguntou, nossa, o que aconteceu? Ela falou, não, é que você me respeitou tanto, você me tratou com tanto carinho, que eu, para te presentear, eu vou permitir para você ser uma bela, você metade do tempo eu vou ser uma bruxa e a outra metade do tempo eu vou ser uma bela mulher. E você pode escolher se você prefere que eu seja uma bela mulher durante o dia e uma bruxa à noite, ou uma bruxa durante o dia e uma bela mulher à noite. Você pode escolher. Vou fazer a pergunta aos meninos, né? O que você acha? É melhor bruxa de dia e uma bela mulher à noite? Fala. Bruxa de dia. Bruxa de dia. Só fala isso. Bruxa de dia, fala alguém. Você conta. Fala. Bruxa de dia. Bruxa de dia. Bruxa de dia. Jorginho. Bruxa de dia. Olha só. E aí a resposta dele foi: eu deixo você decidir. Aí ela falou assim: então, se for para eu decidir, eu decido ser uma bela mulher durante o dia e à noite eu continuarei sendo uma bela mulher. Porque você deixou eu ser dona de minha vontade. Deus abençoe vocês. Está aí os livros de expressão. Eu sempre digo o seguinte: se a pessoa quiser adquirir, pode pagar com Pix, com dinheiro. Se quiser levar um livro para fazer o Pix em casa, pode levar. Eu posso fazer outro dia? Pode. Só marca para a gente, porque eu tenho que fazer essa prestação de contas lá na editora, embora os recursos a gente usa lá nos trabalhos da nossa casa, né? Então, mas está aqui à disposição, fiquem à vontade, eu agradeço de coração a todos.
Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado.